Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Marcas com Marca, um podcast que procurará sempre contar histórias de marcas escritas em português pela voz de quem as faz. Um espaço de respeito e reconhecimento, de histórias e história, de valores e valor, porque no final todas são marcas com marca, que trazem consigo a alma de quem as faz. Venha connosco nesta viagem em jeito de conversa pelo tempo de marcas que são, afinal, de todos nós. Este é um podcast da revista Marketeer e eu sou a Maria João Vieira Pinto. Tem mais de 2000 anos, esta história que lhe vamos contar aqui hoje, a altura em que a água de Monchique era apelidada pelos romanos de água sagrada. A sua exploração comercial moderna pela Sociedade de Água de Monchique, essa iniciou-se em 1992 e esta segunda parte da vida da marca tem vindo muito a ser escrita com base em inovação e sustentabilidade, e que levou, nomeadamente, a mercados como a China ou o Médio Oriente. Vítor Gonçalves é Vítor Hugo Gonçalves, é o seu atual CEO, muito responsável por esta história atual, que tem vindo a ser escrita nos últimos anos. Vítor, muito obrigada. Muito obrigado pela presença convite. Aqui connosco. Muito obrigado. Eu estava a dizer, muito escrita e muito assente em valores como a inovação e a sustentabilidade. E o que eu lhe perguntava era exatamente, num mercado tão pulverizado, com tantas marcas, esta que é uma marca milenar, mas tão jovem, como é que foi dar a volta, como é que foi afirmar-se num mercado tão concorrencial? Que história é esta que tem sido escrita? Bem, na verdade, a Água Monchique é uma marca relativamente jovem, apesar do produto já ter 2000 anos. E, portanto, vem da época romana, em que Monchicos, aliás, o nome Monchique, montanha sagrada, é dado pelos romanos, exatamente pela água que passa por baixo daquela montanha, que é uma montanha realmente, para mim, que sou parcial, um pouco mágica. E isso deve-se à água. Efetivamente, construir esta marca é uma marca jovem, é uma marca, eu diria, com alguma relevância há coisa de 12 anos, esta parte, e foi construída, efetivamente, com muito trabalho, muita criatividade, porque no início da construção desta marca a empresa era uma empresa com poucos recursos financeiros, e isso é assumido, e portanto foi com base na criatividade e na multidisciplinaridade das equipas. Eu próprio fazia as redes sociais da Monchique nesses idos tempos, e portanto foi e também com um acreditar muito forte, uma crença muito forte que realmente tínhamos um produto que faz a diferença na vida das pessoas, que ainda hoje é o nosso propósito. E esta questão das marcas com propósito é algo muito importante. E a Monchique tem isso muito bem definido na sua visão, na forma como atua todos os dias, na forma como chega ao consumidor. Esta questão do propósito, que muitas vezes é apenas uma punchline das marcas, na Monchique tenta-se praticar isto e faz isto todos os dias, e faz parte da cultura da empresa. E é efetivamente este propósito que nos guia e é no fundo o objetivo que pretendemos atingir como marca, e foi isto que no fundo que nos dá esta capacidade de resiliência e de resistência num mercado, efetivamente, como disse a Maria João, altamente concorrencial, com concorrentes muito fortes e que fazem muito bem. Tanto locais como multinacionais, não é? Sobretudo multinacionais que têm outros produtos que não água. Aliás, a água nem sequer é o produto nem é sequer o produto estrela, e portanto nós somos apenas produtores de água, e portanto isso traz algumas dificuldades acrescidas, e portanto apenas uma marca com esta capacidade de visão, de propósito e também de paixão e de amor e de crença é que conseguiria, obviamente, entrar neste mercado tão complexo. E isso acho que conseguimos. Mas deixe-me perguntar-lhe, passou pelo têxtil, esteve na consultoria, agarrou este negócio, começou a fazer tudo, É verdade. até que assumiu a responsabilidade máxima da empresa. O que é que percebeu quando chegou lá no primeiro dia? A empresa estava deficitária, estava a passar um mau bocado, uma fase mais complicada. O que é que percebeu que tinha que fazer? Recordo muito bem, porque foram tempos realmente muito difíceis, e quando me entregaram este bebê para os braços, era um bebê que eu já conhecia, portanto eu já estava numa posição, eu diria, mais comercial e operacional, mas não com a responsabilidade máxima no fundo, de guiar uma visão e de criar uma visão para a empresa. E no fundo essa necessidade da empresa, efetivamente deficitária, portanto com muitos problemas em termos financeiros, uma marca irrelevante na altura, portanto isto foi ontem, portanto estamos a falar de 2012, 2013, e foi olhar para aquilo que tínhamos com olhos diferentes, com umas lentes diferentes. E isto foi a necessidade aguçou o engenho, muitas vezes utiliza-se esse provérbio, e foi isso no fundo é a origem desta nova Monchique. Foi olhar para o produto, houve uma série de acasos, e os acasos às vezes não são acasos, para quem acredita nisto, de pessoas que se cruzaram com a nossa empresa e comigo, que me levaram a ter uma luz diferente e a ver as coisas de uma forma diferente, nomeadamente a questão da composição físico-química da água.
recordando, e ainda a 2013, a água, o pH da água não era, de forma alguma, um elemento de diferenciação das águas. A água era a água não na era altura. E, portanto, a Monchique trouxe também esse lado de explicar ao consumidor que a água não é toda igual. Começou com o pH, e não é. Efetivamente, as águas são todas diferentes. Aquela velha máxima que nos ensinam na escola, que a água não tem sabor, é um mito, porque a água tem sabor, tem que ter sabor, porque a composição de minerais das águas são todas diferentes, e são exatamente esses minerais, e também o pH, portanto, esse equilíbrio físico-químico lhe dá um sabor muito próprio. Eu reconheço a Monchique, poderei provar 20 ou 30 águas e de olhos vendados, e, portanto, as águas têm sabor, e, portanto, essas novas lentes com que vimos o nosso produto, depois levaram a criar toda uma estratégia de comunicação e de notoriedade e tentar chegar ao consumidor de uma forma completamente diferenciada daquilo que os nossos concorrentes faziam. Nós não tínhamos a capacidade financeira de investir em marca que os nossos concorrentes tinham na altura, e, portanto, foi com muita criatividade. Portanto, eu lembro-me de levar, eu próprio na mala do meu carro, água aos congressos médicos, falar em conferências, e, portanto, foi um bocadinho com base na criatividade, com o menor custo possível, e a marca foi-se criando. E, sobretudo, numa comunicação muito direta com o nosso consumidor. Nós, mesmo na nossa forma organizacional da empresa, temos o consumidor no centro da nossa ação. Portanto, não são, os nossos clientes são muito importantes, mas os nossos clientes são um meio de chegar ao nosso consumidor. O nosso consumidor é, no fundo, o nosso foco. E foi assim também que crescemos. Nós muitas vezes pedíamos ao nosso consumidor para irem às insígnias pedir a nossa água. E, portanto, foi assim um lado um bocadinho inverso de chegar ao mercado, e foi assim que construímos a marca, com muito esforço, mas sobretudo muita criatividade e com muito poucos recursos financeiros. Portanto, aquele mito que uma marca se constrói muitas vezes com muito dinheiro, colocando muitos recursos, não é verdade. E o caso da Monchique é um caso desses. Portanto, mas um dos trabalhos que fez, recordo-me, e pouco tempo depois, foi exatamente a criação de marca. É verdade. Depois começamos a investir. Conforme a conhecemos hoje, não é? Sim, em 2019, nós, portanto, passou aqui um hiato de 4 anos em que a marca foi crescendo de uma forma muito paulatina, muito progressiva, em que esgotamos a nossa capacidade de produção, e que tivemos que olhar para o nosso produto, ou seja, quer a embalagem, quer a comunicação, quer o logotipo, quer a própria marca, já não estava ao nível da excelência do produto. E, portanto, o que fizemos foi repensar todo o posicionamento da marca, repensar toda a estética da marca, toda a embalagem, toda a forma de estar, e, portanto, redefinir tudo isto. Neste momento a organização já tinha capacidade financeira para ir para outros voos, e, portanto, foi a partir daí, mas nasce da criatividade e nasce de sem recursos, e, portanto, isto teve tudo de ser repensado. Há um ponto interessante que eu gosto muitas vezes no fundo é o paradigma da criatividade, uma coisa muito simples, que foi a nossa mudança da tampa azul, que no fundo regia toda a prateleira das águas. Isto foi ontem, em 2012 ou 2013, todas as prateleiras e toda a água que estava exposta nas grandes insígnias, portanto, nas grandes distribuições, garrafas, é azul. E houve um dia em que nos lembramos de como é que nós temos a nossa gota, que ainda hoje é a nossa imagem de marca, com uma cor chamada grená, o roxo, e, portanto, por que não colocar a tampa de uma cor diferente? Isto parece uma coisa simples, não custou dinheiro, é uma questão de criatividade, é uma questão também da ousadia e de coragem, porque fazer marcas implica também ter muita coragem para também arriscar e estar disposto a errar também, porque também erramos. Mas realmente foi um ponto tão simples e tão fundamental para aquilo que foi. Fazer a diferença é verdade. No linear, muita diferença no linear, é verdade. Se bem que depois em 2018 vocês estavam, se não me engano, corrija-me se eu estiver errada, a embalar cerca de 5 milhões de litros. Em 2018 investem numa nova linha de engarrafamento, e isso fez a diferença, porque neste momento estão com 140 milhões de litros, não é? Fez a diferença. Multiplicou sim, não, fez muita diferença, porque nessa altura nós já tínhamos esgotado. Eu herdei um parque de máquinas completamente obsoleto, portanto, muito antigo, já muito deteriorado, já com muitos custos em termos de manutenção, e, portanto, havia aí que dar requalificar toda a nossa unidade fabril. E o que fizemos foi, através de um projeto do PT 2020,
recentemente adquiri 2 novas linhas muito modernas, de alta cadência, que nos levaram para outro patamar em termos de capacidade de oferta ao mercado. A nossa água já era tinha uma demanda muito grande no mercado, portanto nós não conseguimos responder. Aliás, chegamos a fazer o rateio do nosso produto, que é uma coisa incrível. Portanto, havia escassez de água Monchique no mercado e, portanto, demos esse passo. Foi um investimento na altura de 8 milhões de euros, em que implementamos 2 novas linhas e obviamente, que isto deu-nos uma capacidade de abordar quer o mercado nacional, que é a nossa prioridade, quer os mercados internacionais de uma forma muito seletiva, de uma forma completamente diferente, é verdade. E por falar em mercados externos, vocês estão em vários países. Como é que foi sair daqui? Sim, nós estamos em cerca Porque lá está, voltamos a entrar a falar daquilo que abordámos inicialmente, que é em mercados onde os grandes concorrentes internacionais estão de pedra e cal, não é? É verdade. Nós, mais do que exportar, gostamos de falar em internacionalização. Exportar é aquilo que se chama muitas vezes one shot. Nós gostamos de estar nos mercados, perceber os mercados e também selecionamos muito os mercados onde temos. Nós trabalhamos um recurso que é um recurso finito, portanto temos um limite de extração, de captação de água e, portanto, temos que selecionar muitos mercados que valorizem produtos que são diferentes. A água tem um problema em termos de exportação, é que viaja muito mal. Portanto, ocupa muito espaço e o valor é muito baixo e, portanto, temos que escolher mercados onde o produto água e a água alcalina é valorizado. E sendo uma água alcalina natural, que é uma particularidade e é algo muito raro, uma existência natural no mundo. E, portanto, nós, como cuidadores deste produto, selecionamos muito bem os mercados onde este produto é mais valorizado. Obviamente, sempre privilegiando a oferta no mercado nacional, que é o nosso mercado de excelência, portanto. Quais são os mercados mais relevantes? Eu há pouco dizia que estão desde a China ao Médio Oriente. Sim, e é um facto. É verdade. Quais são os mais relevantes? A China é o nosso mercado preferencial, é um mercado de muitos novos consumidores com muito poder de compra e que procuram muito o produto importado diferenciado e, sobretudo, o produto europeu. Valorizam muito o produto europeu. A água é o maior consumidor a China é o maior consumidor de água do mundo e, portanto, é um mercado natural para a água Monchique. E depois temos o Médio Oriente, que consome muita água e procura também águas muito diferenciadas e onde a água é muito valorizada. E, portanto, eu diria que estes 2 são os nossos principais mercados e os principais drivers na parte internacional. Aliás, vamos agora para a semana para uma feira exatamente nos Emirados Árabes Unidos, exatamente para explorar o mercado do Médio Oriente. E é por aí que querem continuar ou há alguns outros mercados que tenham identificado onde gostavam de levar Monchique? O mercado espanhol é um mercado natural para nós também. O mercado europeu, obviamente, que é um mercado muito interessante, é um mercado de proximidade, é um mercado de muita homogeneidade, ou seja, conhecem muito bem aquilo que são as águas alcalinas, mas, sobretudo, a nossa ambição nós queremos construir uma marca global. A nossa ambição é esta, queremos pensa-se em grande e, portanto, queremos construir uma marca global que seja reconhecida no mundo. Obviamente que isto é um caminho longo para lá chegar, mas, efetivamente, nós acreditamos que o nosso produto tem esta capacidade, pela sua capacidade de diferenciação, a nossa marca, que é uma mais-valia ao nosso produto, tem essa capacidade de ser diferente e de oferecer ao nosso consumidor, quer aqui, quer lá fora, um produto diferenciado e de alta qualidade. E, portanto, acreditamos que iremos construir uma marca global nos próximos 10 anos. Aliás, costumo dizer que gostava mesmo que Monchique fosse o grande embaixador do Algarve e de Portugal no mundo. Sim, está a consegui-lo? Eu diria que no Algarve, sim. Eu acho que o Algarve hoje, a água Monchique, há 15, 20 anos atrás, era uma água que era um pouco renegada no Algarve. Era um pouco... É verdade. E hoje eu acho que os algarvios... Porque nós temos, de facto, por defeito, a tendência a dizer mal do que é nosso. Sim, eu acho que isso está a mudar. Portanto, acho que os portugueses hoje olham para as marcas portuguesas com outra visão. Já valorizam muito mais aquilo que é o trabalho das marcas. Porque as marcas hoje, na minha opinião, são cada vez mais, num mundo sem referências ou com poucas referências, as marcas, principalmente aquelas que têm história, têm legados e que têm valores, porque as marcas assentam nos valores. As marcas são referências de valores para os consumidores. E, portanto, eu acho que os algarvios hoje olham para a Monchique com muito orgulho e isso é para nós é altamente gratificante, porque significa que fizemos um excelente trabalho. A indústria no Algarve também não é assim tão grande quanto isso e, portanto, mas o feedback que temos, quer da nossa comunidade, em Monchique somos obviamente muito reconhecidos, mas no Algarve hoje há um grande reconhecimento do trabalho que a Monchique tem feito. E essa conquista do mundo poderá acontecer quando?
essa conquista do mundo está a acontecer hoje, portanto é feita todos os dias, são dados pequenos passos. O caminho de uma marca para a internacionalização é um caminho de paciência e de muita resiliência. Portanto, nada acontece. Eu não acredito em fórmulas mágicas e instantâneas de construir marcas e de internacionalizar marcas. Isso não existe. Isto implica muita estratégia, muito planeamento, muitas idas aos mercados, muito conhecimento do mercado e ter muita paciência. Há mercados, por exemplo, o mercado oriental é um mercado que exige muita paciência. Fazer negócios com os chineses implica aquilo que se chama uma dose de confiança muito grande. Os chineses chamam-lhe o guanxi. Com os japoneses, então, é necessário todo um trajeto de certificação de qualidade, muito que leva muito tempo. E, portanto, estas relações, porque no fundo, quando falamos de internalizações, falamos, isto no fim do dia tem a ver com pessoas. E, portanto, tem a ver com a relação que se constrói com as pessoas. E, portanto, isto demora o seu tempo a construir. E, portanto, é um caminho que se faz em baby steps. E, portanto, nós estamos a fazer todos os dias, damos mais um passo para construir esse caminho. Vitor, nós começamos aqui esta conversa a falar de inovação. E o Vitor trouxe aqui umas garrafas que, de facto, tudo isto é muita inovação, não é? Temos esta embalagem mais ecológica ainda. E depois temos também ali outro segmento que eu também gostava de que me explicasse o que é que o levou a investir aí, mais voltado para a dermocosmética. Isto porquê? O que é que o faz investir? Primeiro, o que é que temos aqui? O que é que são estas latas de água? Que para já é água Monchique normal. Isso. Poderá vir a ser outra coisa. Quem sabe. Mas porquê? Porquê este investimento e o que é que o faz entrar nestes caminhos? Maria João, só para dar aqui um contexto, a Monchique desde há 5 anos esta parte investe, realmente tem um budget de inovação generoso, eu diria para que é partilhável ou não? Que é partilhável, à volta de €1 milhão. E, portanto, para uma empresa que fatura cerca de 25 milhões, não é um orçamento tão despiciente quanto isso. E, portanto, nós investimos em inovação porque acreditamos que a inovação, quem não inovar, morrerá. E isto é crítico e na nossa empresa é realmente um dos nossos vetores. A sustentabilidade e a inovação e a qualidade são os 3 vetores em que nós realmente não poupamos e investimos muito, porque acreditamos que o futuro se constrói com ousadia e com coragem. E para fazer estas coisas, isto é apenas um exemplo, porque a inovação não se faz só no produto, faz também internamente, nos métodos, nos procedimentos, na digitalização, claro, na inteligência artificial. Nós já trabalhamos muito com a inteligência artificial. Fizemos há pouco tempo no Natal um vídeo já todo com base, não é só a Coca-Cola que o faz, a Monchique também o faz, com base em inteligência artificial. Mas, obviamente, que o nosso consumidor tem muito mais contacto com o produto. A Monchique Can é um desses exemplos em que nós olhamos para o mundo, olhamos para o mercado e tentamos projetar tendências. E, portanto, a tendência parte muito pela conveniência, pela comodidade dos nossos consumidores, mas também pela sustentabilidade. E, portanto, o refill, esta chamada Monchique Can, permite um refill, eu diria, mais prolongado, que não permite, por exemplo, uma embalagem de plástico ou vulgo PET. E, portanto, nós acreditamos que este tipo de diferenciação também nas taras e permitindo que os consumidores façam esse tal refill é também uma mais-valia, também em termos de sustentabilidade e também em termos de marketing e de notoriedade para a marca. E, portanto, tentamos estar um passo sempre mais à frente. Mas não só, há várias inovações que o fizemos, o Bag in the Box, que é aquela caixa de 10 litros, também é uma inovação Monchique. A nossa embalagem 100% RPET, que lançamos em 2020, foi a primeira embalagem RPET do mercado, 100% feita em RPET. Portanto, há uma série de inovações em produto que a nossa Monchique No Labelless, que é uma garrafa sem rótulo, também é uma inovação Monchique. Portanto, tentamos sempre e teremos em breve muitas novidades que para já não posso obviamente descortinar, mas que projetarão este nome da Monchique para outros segmentos. E depois temos ali a cosmética. Mas deixa-me só perguntar, antes de ir à cosmética, o mercado reage sempre bem? Ou qual é a média entre os lançamentos, essas inovações, aquilo que se mantém no mercado, as que são umas pop-ups, ou as que têm mesmo que retirar? A inovação é sempre incerta, ou seja, nós nunca sabemos como é que o consumidor, por muitos estudos de mercado que façamos, nunca sabemos como é que o consumidor se vai comportar perante o produto. Há produtos que funcionam muito bem, há produtos que não funcionam tão bem. Por exemplo, a Monchique Can é um produto que está a funcionar muito bem. Nós também a expectativa de venda, porque é um produto com um price tag um bocadinho mais elevado, não era obviamente um produto massivo
massificado, mas é um produto muito mais de notoriedade, de projeção, de inovação, de marca. E, portanto, está a corresponder às... Exatamente. Há muitos produtos que não são... Para quem está a construir marcas, percebe isto. Há muitos produtos que não nasceram para serem estrelas. Nasceram para levar o nome da marca um bocadinho mais além. Para mostrar que a marca está a projetar-se, está a inovar. E, portanto, a Mochicana é um desses exemplos. Se bem que acreditamos que é um produto que está a vender muito bem. Há alguma referência mundial que nós sigamos? Sim, exato. Eu diria que sim. Obviamente que a Evian é sempre uma referência, a Voss é sempre uma referência. Aqui em Espanha há também a Solandi Câmaras, que é sempre uma referência, mas eu também acredito que a Monchique será também uma referência para eles. Já está a fazer por isso. E relativamente à dermocosmética, é um arrojo, não é? É um arrojo. Porque se na água já está a concorrer com grandes players, na dermocosmética, mais ainda, isto é um segmento em forte crescimento, mas os players são gigantes. São gigantes. São multinacionais, estamos a falar. Mas no fundo é um arrojo, mas vem um bocadinho buscar a origem daquilo que é a água Monchique. A água Monchique é uma água natural, termal. E, portanto, a origem da água Monchique é que é uma água termal. Portanto, as Caldas de Monchique, onde fica a nossa fábrica, Caldas de Monchique vem de termas, portanto, são onde ficam as termas de Monchique. E, portanto, nós olhando para aquilo que é o mercado farmacêutico e o mercado da cosmética, olhamos para as águas termais. Por exemplo, os franceses trabalham isso muito bem, portanto, aqui nós não inventamos a roda. Nós fomos buscar bons exemplos lá fora e trouxemos. Portanto, muitas vezes a inovação passa por estar muito atento àquilo que os outros fazem. E, portanto, pela inspiração. Pela inspiração, exatamente. E, portanto, o que fizemos foi trazer a água termal de uma forma diferente para o mercado e, portanto, no fundo, entrando neste novo segmento, que é um segmento que nós nunca trabalhamos e, portanto, não conhecemos tão bem como é aquilo que é o mercado da água, mas que temos tido uma receptividade muito boa. A nossa água já se vende também em farmácias, aliás, é histórico a venda da Monchique em farmácias. Para quem não sabe, quero explicar o que é este lançamento que aconteceu o ano passado, não é? Sim. No fundo, é água Monchique termal num recipiente que é atomizada, é água atomizada. E esta água pode refrescar a pele. Pode refrescar e é uma água muito interessante para as senhoras para fixar a maquiagem, por exemplo, é muito interessante para hidratar a pele e é preciso dizer que, por exemplo, a água alcalina é uma água muito especial na parte da hidratação, mesmo na forma como é absorvida pela pele, tem um comportamento diferente das restantes águas e, portanto, nós aproveitamos toda esta composição química para colocar de uma forma diferente e para chegar também ao nosso consumidor de uma forma diferente. E este é um segmento que tencionam, portanto, continuar a desenvolver, é isso? Sim, iremos desenvolver e posso aqui anunciar que irá sair um novo produto muito em breve, também com base em água termal Monchique, será a nossa água micelar, com base na nossa água e com alguns produtos do Algarve, nomeadamente a laranja do Algarve, que fará também parte desse produto. E isso acontecerá já ainda este ano? Ainda este semestre. Muito bem. E isso tem levado a novos investimentos, diria, e novas mudanças internas em termos de equipa e de pessoas, ou nem por isso? Sim, nós temos uma equipa de inovação já formada já há 3 anos esta parte, portanto uma equipa que só está dedicada a prospectar mercado, a descobrir novas tendências, a analisar o comportamento dos consumidores porque hoje o mercado, quem continuar a trabalhar e a vender, inclusivamente a água, a vender como daqui a 10 anos, eu acredito que a forma de consumir água daqui a 10 anos irá ser muito diferente da forma de consumir hoje. Quando eu digo consumir, a forma de fazer chegar o produto ao consumidor. E, portanto, nós temos de estar a trabalhar com este horizonte temporal para estar à frente, exatamente para estar à frente. E, portanto, fazemos este investimento, quer em equipas, quer em recursos. Alguns projetos ficam pelo caminho, é importante que se diga. Portanto, nem nós temos uma pipeline de projetos muito bem definida, mas alguns destes projetos nunca chegam às prateleiras. Portanto, eu diria até que uma ínfima parte chega às prateleiras, porque ideias há muitas, mas depois, na concretização, a coisa nem sempre flui da mesma forma. E, portanto, reforçamos muito esta questão da inovação, temos equipas só dedicadas à inovação, que também são coadjuvadas com a parte da sustentabilidade, que hoje é um driver essencial para cada lançamento, e, portanto, há um investimento muito forte da Monchique em estar à frente. À frente não é dos outros, é à frente do tempo. E já foram assediados por alguma marca? Sim, é normal que quando uma marca ganha uma relevância
tão rápida no mercado. Maria João, é importante dizer que a Monchique era uma marca irrelevante há 13 anos atrás e hoje a nossa tara de 5 litros é líder de mercado na grande distribuição. Portanto, discutimos a liderança hoje do mercado com marcas que estão há 100 anos a trabalhar no mercado nacional. E, portanto, isto obviamente que traz alguns olhares desejados ou indesejados. Traz algum desconforto, não é? Eu acho que isso no fundo menos anima o mercado. É um reconhecimento também daquilo que é o trabalho que temos desenvolvido e, portanto, mas recebemos muitas, eu diria, muitos propostas e tentativas de chegar a nós. Sim, de aproximações, é verdade. Mas não está em cima da mesa. Neste momento não, porque eu acredito... Porque para quem não sabe, isto também é uma empresa familiar, não é? É verdade. Portanto, para já não faz parte das intenções da família. E eu diria que somos sempre receptivos a falar com as pessoas e a sentarmos com as pessoas, mas neste momento não é o timing para fazer qualquer tipo de movimentação nesse tempo. Portanto, porque acreditamos que ainda há muito caminho para construir e a Monchique ainda não está naquilo que eu diria que é o ponto ótimo. E, portanto, nessa altura logo se verá, mas neste momento não faz parte dos planos. E qual é esse caminho? É essa construção que quer fazer? Eu acredito que a Monchique tem ainda capacidade para crescer no mercado nacional e, portanto, ser inequivocamente líder no mercado nacional, construir esta tal marca global que há pouco falei. Quer ser líder em todos os canais? Eu diria que em grande parte dos canais, líder de mercado. Líder em excelência e em qualidade, e eu acho que isso já somos, em inovação também. E também em vendas. De construir o tal caminho da internacionalização de uma forma mais consistente, e, portanto, solidamente estar com o mercado internacional mais consistente e mais sólido, e depois a entrada em novos segmentos de mercado. E, portanto, a Monchique irá fazê-lo muito em breve. Eu não posso também já descortinar quais serão, mas a Monchique entrará em novos caminhos muito em breve. Mas nunca se afastando do seu core. Nunca se afastando do seu core. A água continuará a ser o centro de todo o desenvolvimento da atividade da Água Monchique, é verdade. Olhando para si, teve dificuldade em entrar neste negócio porque, de facto, como dizia, vem de outras áreas, não é? Formou-se, começou na área têxtil, numa altura em que o têxtil vibrava em Valdoave, passou pela consultoria. Como é que foi agarrar isto? É um setor tão diferente e estando a Água Monchique ainda tão mal conhecida ou irreconhecida no mercado? Eu diria que foi com algum receio que peguei neste projeto. Já trabalhava na Água Monchique há 2 anos, mas tive algum receio, obviamente, de tomar esta responsabilidade, porque, obviamente, estar numa posição de liderança é completamente diferente e, portanto, acarreta outro tipo de compromisso, até diria. Mas, no fundo, eu acho que o que me orientou e o que me deu este ânimo é esta paixão que eu tenho pelo produto, porque realmente acreditamos este tal propósito, que muito cedo percebi que realmente a nossa água criava impacto nas pessoas. Eu posso dizer, Maria João, que nós recebemos inúmeros e-mails, não diria todos os dias, mas todas as semanas de consumidores que nos agradecem o facto de a Água Monchique ter feito alguma coisa por eles. Pessoas que estão a passar até por momentos mais complicados e esta vitamina que recebemos dos consumidores, que não é de agora, já vem com desde há algum tempo, é algo que sempre me animou e naqueles momentos mais difíceis me levantou o ânimo. E, portanto, eu acho que a paixão foi aquilo que mais me guiou neste projeto. Mas foi aprender com outros? Aprendi com outros, aprendi com muita gente, com as equipas muitas das pessoas que ainda hoje lá estão, com os anteriores líderes da empresa com quem muito aprendi como se fazia e também como não se fazia, também há este lado, não é? Portanto, aprendi com muita gente, obviamente que isto não é um trabalho do Vítor Hugo Gonçalves, é um trabalho de uma grande equipa, com muito comprometimento, uma equipa que tem uma visão e tem uma paixão tão ou maior do que aquela que eu tenho pelo produto e, portanto, isto é uma construção de uma equipa. E, portanto, eu digo que eu muito me orgulho de liderar. Só bebe Água Monchique? Eu diria que sim, só bebe Água Monchique. Há quem diga que se deve intercalar. Mas... Eu diria que é um mito. Eu acho que podem beber sempre Água Monchique, porque a água não é retida apenas pela água diretamente que se bebe, a água mineral que se bebe, pode-se reter através das frutas, etc. Portanto, o beber Água Monchique não vai fazer problema nenhum, só a Água Monchique vai fazer. E como é que gostava que Portugal reconhecesse a Água Monchique dentro de algum tempo? Para além de ambicionar vir a ser líder de mercado, não me disse quando, mas a prazo. E deve ser a médio. Como é que gostava que este país reconhecesse a marca?
Eu acho que sobretudo com muito orgulho de ser uma marca portuguesa com valores, com um propósito, com uma capacidade também de chegar às pessoas através da sua responsabilidade social e da sua sustentabilidade de uma forma muito genuína, que é importante. Portanto, que tenham orgulho naquilo que foi a construção da marca Monchique e no impacto, e que se orgulhem também do impacto que nós conseguimos causar, porque é isso que nos move todos os dias, são os nossos consumidores. Vitor, muito obrigada. Foi um gosto tê-lo aqui a contar esta história de marca ainda em construção, com tantos anos, mas com tanto ainda para fazer. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria João. Obrigado.